No primeiro confronto com a oposição, Rishi Sunak lembrou a vitória dos conservadores em 2019 para recusar eleições antecipadas. França e Alemanha tentam ultrapassar atritos recentes sobre economia, defesa e energia. A Agência Europeia de Medicamentos alerta que a Europa será atingida nas próximas semanas por uma nova vaga de casos com as novas subvariantes da Omicron. A Comissão Europeia apresenta proposta para reduzir mortes causadas pela poluição do ar, que causa 300 mil vítimas por ano. Depois da primeira reunião com a equipa completa, o novo primeiro-ministro do Reino Unido teve a batalha inaugural no Parlamento. O líder da oposição voltou ao argumento de que Rishi Sunak chegou ao poder através de uma eleição interna do Partido Conservador e que deveria conhecer a opinião dos britânicos. Mesmo o seu partido sabe que não está do lado dos trabalhadores. É por isso que a única vez que concorreu a uma eleição foi derrotado pela antiga Primeira-Ministra. Então, por que não se põe à prova? Por que é que não deixa que os trabalhadores tenham a sua opinião e convoca uma eleição geral? Sunak insiste que tem um mandato herdado da vitória eleitoral dos conservadores em 2019. O nosso mandato baseia-se no manifesto pelo qual fomos eleitos e, para o recordar, aconteceu numa eleição que ganhámos e eles perderam. Um mandato que diz que queremos um Serviço Nacional de Saúde mais forte, melhores escolas, ruas mais seguras, controle sobre as nossas fronteiras e melhores condições de vida. E é esse mandato que eu e este governo vamos cumprir para o povo britânico. O primeiro grande desafio de Sunak é conseguir unidade e estabilidade. Mas com os trabalhistas a registrar uma enorme vantagem nas sondagens, terá também de convencer rapidamente os eleitores a ser o escolhido dentro de 2 anos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, diz que a retórica nuclear do presidente russo Vladimir Putin é perigosa, imprudente e irresponsável. Stoltenberg fez esta declaração durante uma visita ao porta-aviões norte-americano George W. Bush. A Rússia afirma falsamente que a Ucrânia se prepara para utilizar uma bomba radioativa suja no seu próprio território. Os aliados da NATO rejeitam esta alegação transparentemente falsa. O chefe da NATO saudou as sanções internacionais contra o Irão, considerando inaceitável que Teherão esteja a apoiar o esforço de guerra da Rússia. Nos últimos dias vimos também o Irão dar apoio ao esforço de guerra russo. Isso é inaceitável. Nenhum país deveria estar a ajudar um agressor numa guerra ilegal. Por isso, saúdo o facto dos aliados e a União Europeia estarem a implementar sanções contra Teherão. Palavras do líder da NATO no dia em que Energoatom denuncia ações secretas da Rússia na central nuclear de Zaporizhia. A administração pró-russa de Kherson continua a dar sinais de que os esforços para retirar civis da região de Kherson para a margem leste do rio Dnipro fazem parte de um esquema de realojamento mais amplo. Milhares de habitantes de Kherson foram transportados de ferry para longe da linha da frente e para território controlado pela Rússia, enquanto as forças russas se preparam para defender a capital regional de uma contraofensiva ucraniana antecipada. Até agora, mais de 22 mil pessoas atravessaram para a margem leste do rio Dnipro, disse Kirill Stremalsov, número 2 da administração regional russa. Kirill também disse que o programa de realojamento da administração foi projetado para 60 mil pessoas. A declaração de Stremalsov aparentemente admite que as forças pró-russas veem as chamadas evacuações como precursoras do realojamento permanente de um grande número de ucranianos. Entretanto, o Instituto para o Estudo da Guerra aponta para o movimento de resistência que se espalhou por todos os territórios ocupados pela Rússia, de Kherson à região de Zaporizhia. O think tank diz que a resistência ucraniana tem estado provavelmente ativa em Melitopol e nos arredores desde pelo menos meados de março e que o aumento das suas atividades
cidades continuam a representar ameaças ao controle russo dos territórios ocupados. Nos últimos dias, a resistência ucraniana realizou um ataque contra o chefe russo responsável pela ocupação na região de Zaporizhia. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse na sua última atualização que houve pelo menos 6 incidentes de sabotagem contra a infraestrutura ferroviária russa desde junho. O grupo anti-guerra russo Stop the Wagons reivindicou a responsabilidade. A liderança russa deve ficar cada vez mais preocupada com o facto de que mesmo um pequeno grupo de cidadãos, por se opor ao conflito, possa recorrer à sabotagem física. O presidente francês recebeu esta quarta-feira em Paris o chanceler alemão. Emmanuel Macron e Olaf Scholz tentaram esbater as divergências que nos últimos tempos têm afastado as duas potências europeias, em especial no que diz respeito a questões que incluem a energia, a defesa e a economia. No Twitter, o germânico escreveu que a Alemanha e França estão próximas e enfrentam os desafios em conjunto. No entanto, os analistas acreditam que não é bem assim. Agora vemos as ações do novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, a criar profundas divisões dentro da União. Com isto está claramente a criar tensões com o histórico aliado que é a França, que vê a relutância alemã em colaborar mais na partilha e na coordenação de vários campos políticos. Tanto internamente, porque pensa que a energia deve ser utilizada de outra forma, como na política externa, com resposta à Ucrânia e agora também em relação à China. O governo gaulês afirmou que as conversações foram bastante construtivas e que os dois países pretendem avançar numa agenda conjunta de soberania, reindustrialização e descarbonização na Europa. No entanto, há ainda algumas arestas que é necessário limar. Exemplo disso, a questão da defesa. Berlim está a promover um projeto para um escudo antimíssil europeu, incluindo uma componente israelita que compete com a de Paris e Roma. A Agência Europeia de Medicamentos alerta que a pandemia da Covid-19 ainda não terminou e adverte que a mutação do vírus é mais rápida do que a atualização das vacinas. Os dados recolhidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças indicam que a Europa será atingida nas próximas semanas por uma nova vaga de casos com as novas subvariantes da Omicron. Na semana passada, uma destas novas variantes Omicron, denominada BQ1, foi identificada em pelo menos 5 países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, a BQ1 e cada subvariante, que se chama BQ1.1, tornar-se-á a linhagem dominante em meados de novembro até ao início de dezembro. A Agência Europeia de Medicamentos recorda que no outono e no inverno o SARS-CoV-2 e o vírus da gripe circulam em simultâneo, recomendando aos cidadãos que sejam inoculados com as duas vacinas, especialmente se pertencerem aos grupos de risco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Europa registrou 1.400.000 infecções e 3.250 mortes por Covid-19 na última semana, recomendando por isso a continuação dos programas de vacinação. Os europeus estão preocupados com a poluição atmosférica que mata prematuramente 300.000 pessoas por ano na União. 9 cidadãos belgas decidiram processar as autoridades regionais por violação dos direitos fundamentais, considerando que podiam ser mais proativas em medidas para garantir a qualidade do ar. Um deles, Eric van de Zende, disse à Euronews que podia ter muito melhor qualidade de vida. Há 5 anos voltei a ter asma e apercebi-me de que havia uma ligação direta com a poluição atmosférica, porque quando tive problemas respiratórios, telefonei à minha pneumologista e ela disse-me que eu devia duplicar a dose de cortisona durante algumas semanas e explicou-me que estávamos a viver um pico de poluição. Os autores da queixa exigem que as autoridades belgas ajam de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A Comissão Europeia concorda com o princípio e propôs, quarta-feira, regras mais estritas sobre a qualidade do ar. O Executivo Europeu admite que o progresso científico e tecnológico já permitem obter dados mais precisos e ter técnicas para reduzir a poluição, pelo que agora há que atualizar a legislação. Haverá metas intermédias, mas o objetivo final é chegar a zero de poluição até 2050.
Com esta legislação e com a que está em vigor, contamos que nos próximos 10 anos seja possível diminuir o número de mortes em 78%, algo que será benéfico não só para a saúde dos cidadãos, mas também para a economia. A Comissão Europeia pretende criar um quadro legal para que os cidadãos obtenham justiça e compensações pelos danos causados à saúde devido à poluição atmosférica em países que não cumpram as diretrizes. Tal como na Bélgica, um grupo de cidadãos na Alemanha também já apresentou uma queixa em tribunal neste âmbito.